Universidade Falada, em parceria com Trindade Produções, apresenta o audiolivro De Engraxate a Industrial, uma história de fé e trabalho, de autoria de José Eduardo Trindade. Trindade é brasileiro, casado, nascido na cidade de São Simão, no interior de São Paulo, em 1933, empresário, pai de 2 filhos, canceriano. Afinal, quem é esse homem? Alguém que teve sorte na vida? Alguém escolhido por Deus? Ou alguém que planejou sua vida, determinado a vencer todos os tipos de desafios sem nunca se deixar derrotar? A história de José Eduardo Trindade, ou Trindade, como é conhecido, é uma história de luta, de garra, de perseverança. Mas nenhuma dessas características poderia tê-lo conduzido ao sucesso se não houvesse em seu íntimo um profundo desejo de mudar sua vida e uma fé inabalável de que conseguiria realizar o seu sonho. Não é apenas a história de um homem que começou sua vida em situação pouco favorável, ajudando o pai na lavoura aos 7 anos de idade, para depois conseguir tornar-se um empresário bem-sucedido. É principalmente a história de um homem que nunca recebeu qualquer estímulo, jamais teve suas esperanças respeitadas ou sua fé alimentada. Caro leitor, o tempo é um bem precioso. Há quem o considere nos dias de hoje o verdadeiro luxo. Portanto, devemos utilizá-lo de maneira consciente. Sei que você, ao usar o seu tempo para ler este livro em meio a tantos outros, significará ter feito uma escolha respeitável. Por isso, proponho que antes mesmo de comprá-lo, faça um teste. Ao abrir em qualquer página, veja se há uma história, uma ideia que possa lhe ser útil. Este livro pode ser lido aos poucos, de uma vez, em partes ou por inteiro. O mais importante é que possa fazer diferença em sua vida profissional. Fé, entusiasmo e trabalho é igual a sucesso. Fé, entusiasmo e trabalho. Resultado: sucesso. Todos nós queremos e podemos vencer. Acredito que o sucesso seja o resultado de 3 forças essenciais: a fé, o entusiasmo e o trabalho. O caminho para o sucesso pode ser comparado às etapas de uma plantação. Antes de tudo, é necessário preparar o terreno, adubar a terra, semear, aguardar o tempo do crescimento, depois colher, embalar, vender e entregar. A minha vida, assim como a de inúmeros brasileiros, não foi fácil. Nada me foi dado de mão beijada e nem caiu do céu. Se hoje sou um industrial e empresário bem-sucedido, foi à custa de muita luta e de garra para vencer as dificuldades. E não foram poucas. Passei por privações na infância e na juventude exerci diferentes profissões. Trabalhei na roça, fui engraxate, entregador de mercadorias, office boy, auxiliar de escritório, arquivista, vendedor e mais uma série de coisas até me tornar empresário. Mas ao invés da adversidade me revoltar e enfurecer, como acontece em muitos casos, ela serviu apenas para me tornar mais forte e para aumentar ainda mais a determinação para vencer os obstáculos que foram surgindo ao longo da minha caminhada. A fórmula que utilizei para sair de situações pouco favoráveis e me tornar um vencedor não é mágica e está ao alcance de todos. É apenas necessário ter uma meta e força de vontade para concretizá-la. O sucesso não depende de sorte, mas sim de atitudes e de pensamento positivo. Por isso é importante que cada um saiba exatamente o que deseja na vida para então elaborar um planejamento e partir para a ação. Também é fundamental a pessoa acreditar em si mesma e não desistir do seu sonho mesmo diante de um eventual fracasso. As falhas devem ser encaradas como aprendizados que nos fazem refletir e nos levam a analisar os erros para que possamos corrigir rotas e seguir em frente.
Durante toda a minha trajetória, enfrentei várias dificuldades e precisei tomar decisões nem sempre fáceis. Tive como guias minha intuição, fé em Deus, determinação, disciplina e a colaboração de familiares e de bons profissionais. E hoje, espero que minha história de vida e minhas experiências possam servir de inspiração e de incentivo para todos aqueles que desejam melhorar como pessoas e como empreendedores. Quero mostrar às pessoas e principalmente aos jovens a certeza de que todos nós somos capazes de sonhar e de transformar nossos desejos em realidade. Eu consegui e outras pessoas também podem. Como? Com garra, com trabalho, através de muita leitura e da observação das outras pessoas. A todo momento, temos a oportunidade de encontrar mestres que nos dão lições preciosas. E não estou me referindo apenas aos professores das escolas, mas também aos pais, aos colegas, aos amigos, aos inimigos, aos rivais, aos estranhos e a tantos outros indivíduos comuns que, direto ou indiretamente, cruzam o nosso caminho. Todos somos mestres e todos somos aprendizes. Ensinamos e aprendemos o tempo todo, e a vida também nos manda sinais, e se estivermos atentos, conseguimos decifrá-los e seguir na direção certa. Sou perfeccionista e acredito que o autoconhecimento, a determinação, a intuição, o pensamento positivo e a fé em si próprio e numa força superior são guias indispensáveis para nos conduzir no caminho rumo à prosperidade. Para mim, ao menos, foram. É o que vocês poderão comprovar nas próximas páginas em que conto toda a minha trajetória passo a passo. Boa leitura, boa caminhada. José Eduardo Trindade. Introdução. Toda pessoa que deseja alcançar o sucesso precisa inicialmente estipular um objetivo para, em seguida, traçar um planejamento e então partir para a ação. Outro elemento fundamental é o pensamento positivo. Nossa mente é muito poderosa, embora a grande maioria não se dê conta disso, mas nós somos de fato o que pensamos. Por isso, é importante estarmos atentos aos nossos próprios pensamentos. Você já reparou que quando acha que algo de ruim vai acontecer, isso de fato acaba acontecendo? Então, se a nossa mente é tão forte e poderosa, por que não usá-la a nosso favor e não contra? No meu caso em particular, sempre cultivei os bons pensamentos. Mesmo nas épocas em que passei por privações, nunca tive uma atitude mental negativa. Ao invés de invejar algum garoto que possuía uma roupa melhor do que a minha, por exemplo, e ficar com raiva, eu pensava: algum dia eu também terei condições de me vestir dessa forma, e adotei esse padrão mental em absolutamente tudo, seja na minha vida pessoal como na profissional. E funcionou. Nas páginas a seguir, pretendo transmitir a vocês as principais fontes que me alimentaram nesta trajetória profissional: a fé, o entusiasmo, o desejo de evoluir, conquistar e vencer. Quero mostrar que os obstáculos que encontrei neste percurso serviram para estimular ainda mais minha vontade de mudar o rumo da minha vida. Os recursos que utilizei e utilizo estão ao alcance de todos. A partir destes recursos, criei estratégias para viver bem. Experimentei e utilizei todas elas para chegar aonde cheguei, e quando percebi que eram constantes e eficientes, resolvi transformá-las em mandamentos que chamei de os 12 mandamentos do profissional bem-sucedido. Os 12 mandamentos do profissional bem-sucedido. O primeiro mandamento: escolha uma meta. A possibilidade de escolher é um privilégio da humanidade. A escolha de uma meta é o ponto de partida para tudo o que quiser realizar. Tudo na vida profissional depende desta definição. Fazer escolhas, sobretudo com tantas opções que o panorama atual oferece, não é tarefa fácil, mas sem saber o que se quer, fica mais difícil chegar lá. É preciso, portanto, que você escolha uma meta com clareza, muito cuidado e de acordo com o seu íntimo. Antes de qualquer coisa, sente-se em um lugar calmo, feche os olhos e medite por alguns minutos. Com a mente aquietada, procure conversar com seu Deus interior. Formule uma imagem mental, um pensamento positivo e determine qual é o seu real desejo. Peça que a providência divina lhe mostre o caminho. Se quiser obter uma promoção no trabalho, mudar de emprego, conseguir boas notas nos estudos, tornar-se médico ou exercer qualquer outra profissão, use sua força interior e verá que seus anseios se tornarão realidade. Faça afirmações mentais, pois tudo poderá se concretizar. Adote como hábito fazer estas afirmações para você mesmo todos os dias. Escreva frases, olhe-se no espelho e diga a si próprio quais são seus sonhos e pense:
com convicção que aquilo irá se tornar realidade. Até isso de fato acontecer, você deve insistir, persistir, tentar de novo, repetir. É preciso também fazer um balanço diário. O que deu certo, o que não conseguiu cumprir hoje. Procure sempre rever suas metas e checar se elas estão válidas. Não desperdice seu tempo valioso com reclamações. Sempre que tiver que superar dificuldades, procure lembrar-se da escolha feita. Sua meta lhe servirá de guia. O segundo mandamento: reconheça seu potencial. Todos nós temos a obrigação de reconhecer que podemos fazer aquilo que nos propusermos e, para tanto, devemos utilizar ao máximo nossas capacidades e nossas habilidades. Certamente, todas as pessoas são dotadas de capacidades. Ninguém nasce sem dom. No entanto, para muitas pessoas torna-se difícil reconhecer seus talentos. Chegam até a desconfiar se têm de fato alguma vocação para qualquer coisa. Alguns talentos podem passar despercebidos para nós mesmos. Que dirá para os outros? Para evitar o desperdício de talento, é preciso parar e refletir. Como estou usando o meu potencial? Faça listas descrevendo suas habilidades. Você pode se surpreender ao enumerar suas aptidões. Exercite sua mente procurando palavras que mostrem o que você pode fazer, mesmo que essas habilidades não sejam diretamente ligadas à sua profissão. Às vezes, podemos descobrir diferentes capacidades num hobby ou algo que você faz no dia a dia, nos momentos de lazer, e que poderá mais tarde até virar uma profissão. Devemos fazer esse exercício para ampliar a visão de nós mesmos e, assim, criar mais oportunidades. Se utilizarmos modestamente nossas capacidades, teremos resultados modestos. O terceiro mandamento: determine um plano de ação. Qualquer que tenha sido a meta escolhida, será necessário planejar. Você deve imaginar um mapa e desenhar quais são os caminhos possíveis para alcançar seu objetivo. Programar as etapas e detalhar os passos deste caminho é fundamental para o sucesso do seu projeto. Determine mentalmente um ponto de partida, de onde irá sair, e outro de chegada, aonde quer chegar. Comece a lutar pelo seu desejo e, durante todo o percurso da sua atividade, visualize aonde quer chegar e de que forma o fará, porque a vida exige um programa pré-estabelecido. Para tudo é preciso muita organização e determinação. Planeje. Comece pelo seu dia a dia. Antes de sair de casa, estabeleça mentalmente como será o seu dia, a que hora sairá de casa, o que fará ao chegar ao trabalho, quais pessoas irá contatar, entre outras atividades. Preste atenção em como executa suas tarefas e por que as faz. E também tenha sempre em mente os seus planos para o futuro e o que deve ser feito a cada dia para chegar a concretizá-los. Fique pronto também para lidar com o inesperado, seja flexível. Às vezes é preciso fazer mudanças estratégicas nos planos, mas não perca de vista seu projeto inicial. O quarto mandamento: tenha fé. Você já deve ter observado que para algumas pessoas a fé é algo indiscutível, seja porque aprenderam a ter fé desde crianças, através dos pais e familiares, ou mesmo depois, quando jovens, encontraram um caminho para a fé. Mas existem também as pessoas que não conhecem a fé. Simplesmente elas não têm registro do que seria ter fé. Para estas pessoas, eu afirmo que a palavra fé pode ser substituída pela palavra confiança. Confiança plena em você mesmo, nos outros, na natureza e em Deus. Esta qualidade, confiança, fé, pode ser treinada, exercitada e adquirida. Cultive as crenças que sirvam de motivação para alcançar seus desejos. É importante ter muita fé, muita esperança e acreditar no que deseja e em tudo o que pretende realizar, porque Deus premia as pessoas que estão buscando um futuro melhor. O quinto mandamento: encare e enfrente o medo. Todas as pessoas sentem medo, mas também possuem coragem. Apesar de aparentemente opostos, esses dois sentimentos se completam, porque sem o medo, a coragem excessiva nos levaria a correr riscos desnecessários e a tomar atitudes perigosas e sem limites. De certa forma, esse sentimento nos torna mais prudentes. Não se deve negar e nem ignorar o medo, mas também é importante não se deixar paralisar por ele. Procure pensar em momentos em que você, mesmo vivendo uma situação de perigo, risco ou insegurança, conseguiu se superar. Tentar entender o momento, refletir sobre seus medos, rezar, tudo isso deve valer para enfrentar esse sentimento que às vezes é tão irracional. Se você estiver em busca de uma boa causa, com certeza as forças divinas estarão ao seu lado para auxiliá-lo a enfrentar o medo e a permitir que a coragem prevaleça. Dessa forma, paulatinamente, o medo será substituído pela fé. A cada superação do medo, seu sentimento de confiança aumenta. Acredite em si próprio e na sua força interior. Você é aquilo que deseja ser. O sucesso está na sua mente.
O sexto mandamento: busque a excelência. Você deve valorizar o resultado de seu trabalho e reconhecer que é capaz, mas tudo o que você fez hoje terá que ser feito melhor amanhã, e assim sucessivamente. Nunca fique satisfeito, queira sempre mais, seja perfeccionista, busque aperfeiçoar-se a cada dia. Qualquer trabalho, por mais simples que seja, deve ser feito da melhor forma possível. Seja exigente nos detalhes, pois é a excelência dos serviços que diferencia os bons profissionais. O sétimo mandamento: seja otimista. Para quem é bem-intencionado, tudo pode, tudo acontece. O otimismo é a base de tudo, da felicidade, do sucesso, da riqueza, da saúde e da alegria de viver. Só assim você poderá se superar a cada novo dia, buscando uma vitória maior e melhor que a anterior. Temos sempre que superar as conquistas alcançadas e buscar novos desafios, pois não há como prever o que enfrentaremos no futuro. Temos que estar preparados para o que possa vir e suportar tudo o que possa acontecer. Na vida, tudo se renova a todo instante. Parar significa ficar para trás. Temos que seguir em frente, vencer cada obstáculo e fazer o melhor possível em cada momento. O entusiasmo contagia. Mantenha o entusiasmo em tudo o que fizer. O oitavo mandamento: trabalhe, trabalhe, trabalhe. O trabalho, segundo define alguns dicionários, é o conjunto das atividades humanas manuais ou intelectuais que visam a produtividade. É também definido como o produto obtido quando uma força vence uma resistência e produz movimento. Por meio do trabalho, o homem transforma o mundo, estabelece relações sociais e cria modelos de comportamento. O trabalho não é somente indispensável à nossa sobrevivência material e física. Precisamos realizar algo para que a vida tenha significado. Deus criou o universo e nos deixou o trabalho como algo a realizar. Então, trabalhar é uma verdadeira bênção, não um fardo. Esforçar-se e lutar são compromissos fundamentais na vida das pessoas que querem alcançar o sucesso. Nada será obtido se não houver muito trabalho e sacrifício. Qualquer trabalho exige esforço, é claro, mas quando este empenho é feito com garra, alegria e determinação, o retorno é diferente. O trabalho realizado assim se torna cada vez melhor, trazendo mais satisfação para você, para os que estão à sua volta. Todos ganham mais e, desta maneira, você passa a participar do círculo de abundância. O nono mandamento: ouça sua voz interior. Não estamos sozinhos no mundo. Acredito que somos um conjunto, um todo, e estamos sempre acompanhados de uma energia espiritual que nos protege. Preste atenção aos avisos que a todo momento chegam à sua consciência. Reserve um tempo para ficar consigo. Cuide de sua mente e ouça sua voz interior. E quando esta lhe falar, preste atenção. O 10º mandamento: Deus é nosso Pai. Seja íntimo de Deus, fale com Ele. Não é preciso telefone, celular, satélite ou outros meios de comunicação. Ele está em você. Ele é parte do seu corpo, de sua consciência, de sua vida. Ele é tudo. Então peça a Ele tudo o que lhe pertence por direito divino e lhe será dado. O 11º mandamento: pergunte sempre por quê. Seja curioso e queira saber mais sobre tudo o que puder. Não tenha medo de fazer perguntas, de investigar, de pesquisar, de querer mais detalhes. Quanto mais perguntas fizer, maiores serão as oportunidades de ampliar seus conhecimentos e, a partir disso, de ter novas ideias e projetos que poderão se concretizar no futuro. Mas não se limite apenas a isso. Ouse ir mais além. Toda vez que desejar algo, como um novo emprego ou uma promoção, pergunte a si próprio por que quer aquilo. Veja se de fato está preparado para dar esse passo. Tenha certeza de que é você que está ansiando por aquela nova posição. Muitas vezes queremos algo que achamos que devemos querer porque um parente ou ser amado ou mesmo um amigo nos disse que aquilo seria o melhor a fazer. Mas se não for um desejo legítimo nosso, não devemos seguir adiante. Lembre-se, é você que está no comando da sua vida, independente da idade, da condição social ou de outros fatores. Por isso, quando se flagrar querendo algo, questione a si próprio e descubra as razões daquele desejo. Se for algo que de fato sua alma está pedindo, analise o que deve ser feito para torná-lo realidade e parta para a ação. O 12º mandamento: pergunte: quanto custa? Tudo na vida tem um preço, e para não ter surpresas desagradáveis, pergunte sempre quanto custa antes de decidir se terá ou não condições de pagar e, mais importante de tudo, se valerá a pena. Essa regra se aplica a tudo. Certa vez tive uma infecção bacteriana de pele que se transformou num abscesso. Fui atendido por um médico que fazia parte das minhas relações de conhecidos e que era diretor de um importante hospital de São Paulo. Para tratar a infecção, realizou-se um procedimento rápido.
Ao final, apresentou-me uma conta que eu não esperava. O valor a pagar era o equivalente ao preço de um parto. É claro que fiquei indignado com o valor e, após uma longa conversa, chegamos a um acordo, mas ainda assim paguei muito caro pelo serviço prestado. Essa lição foi muito importante e me valeu para toda a vida. Daquele momento em diante, passei a perguntar o valor antes de contratar qualquer serviço ou adquirir algum produto. Isso me serviu também para refletir sobre outras questões. Em muitos casos, não basta apenas perguntar quanto custa, mas obter mais detalhes sobre o preço total e as formas de pagamento. Tive uma experiência que hoje, quando me recordo, até acho graça, mas no momento em que vivenciei aquilo, não foi nada engraçado. Como nasci e passei minha infância numa fazenda, sempre gostei de animais. E tempos depois, já adulto e trabalhando na cidade, resolvi participar de um leilão de gado, sem conhecer direito as regras. Vi as pessoas dando lances e achando que aquele era o preço final, e que era razoável porque eu poderia pagar. Também dei lances e arrematei um lote. Mas na hora de acertar o pagamento, descobri que aquele lance era, na verdade, o valor de apenas uma parcela de 14. Havia outras 13 a pagar. Passei um aperto danado para conseguir honrar esse compromisso. Foi outra lição dura, mas valiosa. E se pensarmos bem, sempre há um preço a pagar por tudo que decidimos fazer. Isso não está limitado a tão somente bens materiais ou serviços, mas também a questões mais sutis da existência. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se o indivíduo quiser se tornar um pianista, terá que estudar música e praticar durante horas a fio todos os dias. O preço, no caso, é o tempo que ele irá dedicar a essa atividade e, portanto, terá que abrir mão de outras coisas que poderia fazer nesse período, como sair com os amigos ou ficar com a família, ou se dedicar a outra atividade. Cabe a ele avaliar se o preço a pagar pelo seu sonho é justo, barato ou caro demais, e, a partir disso, decidir o que fazer. Capítulo 1. Os primeiros passos de uma longa caminhada. A vida é maravilhosa se não tivermos medo dela. Charlie Chaplin. O mundo está em constante movimento e sempre nos apresenta uma série de questões cujas respostas só podemos obter através da experiência individual. Precisamos passar por diferentes situações, boas e ruins, para analisar o que serve ou não, sem ter medo de arriscar e de aprender com tudo o que nos acontece. Foi seguindo essa filosofia e minha intuição que consegui, com muito trabalho e determinação, vencer cada obstáculo e ver nas dificuldades que surgiram ao longo da minha trajetória oportunidades para mudar de rumo e melhorar as condições que me foram impostas pelo acaso ou pelo destino. Desde a minha infância foi assim e ainda o é na maturidade. Hoje me considero um vencedor e quero comemorar a minha vitória transmitindo aos jovens e aos interessados em progredir na vida os ensinamentos que aprendi na prática ao longo desses anos. Ao escrever este livro, não tive a intenção de fazer uma autobiografia, mas ao mesmo tempo não há como separar minha experiência profissional dos fatos que aconteceram na minha infância, adolescência e na fase adulta, porque foram estas circunstâncias que me impulsionaram a buscar formas de sair das situações desfavoráveis e alcançar novos patamares. Eu nasci em 21 de junho de 1933 em São Simão, uma cidade do interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto. Naquela época, meu pai, Vicente Trindade, trabalhava como administrador de uma fazenda produtora de café, que até então tinha sido um dos produtos mais importantes para a economia nacional. Durante 3/4 de século, quase toda a riqueza do país se concentrou na cultura cafeeira, sendo que o Brasil dominava 70% da produção mundial e ditava as regras desse mercado. Por isso, durante muitos anos, meus pais e meus 6 irmãos, que nasceram antes de mim, tiveram uma vida muito confortável. E com isso, meu irmão mais velho pôde se formar em contabilidade, o que mais tarde lhe possibilitaria trabalhar como economista. E também as minhas irmãs puderam estudar corte e costura, o que lhes abriu um bom campo profissional nos anos posteriores. Até 1930, minha família vivia muito bem, mas a situação começou a mudar devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, que abalou o setor financeiro mundial como um todo. A economia cafeeira também sofreu os efeitos devastadores da crise e os fazendeiros que se dedicavam a essa cultura viram o preço do produto despencar bruscamente. No ano em que nasci, 1933, a crise estava no auge e minha família já começava a sofrer as repercussões disso. Pouco tempo depois, meu pai acabou perdendo o emprego porque a fazenda em que trabalhava também foi seriamente atingida e não conseguia mais honrar seus compromissos. Com isso, fomos obrigados a deixar a casa em que morávamos e a nos mudar para a cidade de São Simão.
Eu tinha 7 anos de idade quando meu pai decidiu alugar uma propriedade rural e dedicar-se ao cultivo do algodão. Naquele ano de 1940, minha rotina era a seguinte. Acordava bem cedo para ir à escola, onde ficava estudando das 7 da manhã até às 11 horas. Depois, voltava para casa, almoçava e ia ajudar meus pais e irmãos a trabalhar na roça. Na verdade, ninguém nunca me obrigou a isso. Mas na época não havia alternativa. O dinheiro era curto e suficiente para suprir apenas nossas necessidades básicas. Eu não tinha brinquedos porque enfrentávamos uma situação muito difícil e nem com quem brincar. Por esse motivo, ao invés de ficar em casa sozinho, sem nada para fazer, achava melhor estar com a minha família, ajudando no que pudesse. Eu era uma criança e é claro que sentia falta de brincar, o que, diga-se de passagem, sinto até hoje. Mas naquele momento não importava muito se eu gostava ou não de fazer aquela atividade. Todos trabalhavam no plantio do algodão, inclusive minha mãe, Antônia Nobile Trindade, que se juntava à turma depois de terminar suas atividades domésticas. Ela levava o almoço para os filhos e o marido e acabava ficando por lá, auxiliando no que fosse necessário. Estávamos numa cidade do interior, numa época em que não existia televisão. O rádio também era um luxo de poucos e sofria muita interferência por causa das distâncias, afinal era uma região rural. Também não tínhamos acesso a revistas e jornais. Portanto, eu não tinha muitos parâmetros para avaliar e entender o grau das dificuldades que vivíamos e nem condições de pensar em qualquer outra coisa. Quando saímos da fazenda, nossa situação financeira não era muito boa. Por isso, meu pai decidiu apostar as poucas reservas que acumulou ao longo dos anos no plantio de algodão, que se mostrava bastante promissor. Tudo parecia bem, até que a plantação sofreu a ação destruidora de uma praga, e com isso perdemos 1 ano de trabalho, a colheita e todo o dinheiro investido. Foi uma calamidade. No entanto, sem se deixar intimidar pela falta de sorte, Vicente Trindade, com seu temperamento determinado e austero, pediu um empréstimo a amigos e pessoas próximas e tentou novamente. Afinal, muitos outros agricultores, assim como ele, também haviam perdido tudo, e com isso, o produto ficou em falta no mercado, o que elevou seu preço. Outro fato importante é que era o ano de 1940 e o mundo todo estava em guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, o que tornou o algodão uma matéria-prima ainda mais procurada e valorizada. Era, portanto, um negócio que se mostrava extremamente vantajoso. Voltamos a trabalhar a terra e o resultado dessa vez foi muito diferente. A colheita foi abundante e fantástica. Lembro até hoje como foi difícil colher tudo aquilo, ensacá-lo, colocá-lo nas carroças que eram puxadas por burros e transportar o produto até os centros de compra e venda. Mas, mais uma vez, a vida nos pregou uma peça. Justamente por ser considerado um grande negócio, vários agricultores tiveram a mesma ideia que meu pai, o que resultou num excesso de produção, levando o preço do algodão a despencar vertiginosamente. Não havia como estocá-lo. O jeito foi vendê-lo por qualquer preço, numa tentativa de recuperar pelo menos o que tinha sido investido. Mas nem isso deu certo, pois o preço pelo qual o produto foi vendido acabou sendo muito menor do que o montante aplicado no seu cultivo. O mundo continuava em guerra, o que acirrava a necessidade e aumentava o valor dos produtos básicos para a sobrevivência. Depois de pensar muito sobre que outra atividade poderia exercer para suprir o sustento da família, meu pai percebeu que não havia nenhum açougue na cidade e decidiu partir para esse tipo de negócio. Com isso em mente, alugou um local para ser o ponto de venda e começou a comprar bois dos criadores locais para vender a carne para a população. Esse espírito empreendedor de conseguir enxergar nos momentos de crise uma nova oportunidade e não ter medo de arriscar, eu também sempre tive e possivelmente devo ter herdado dele. Naquela fase das nossas vidas, 2 das minhas irmãs foram morar na capital de São Paulo, inicialmente hospedadas em casa de amigos para trabalhar como costureiras. Com isso, meu pai só podia contar comigo e com meus outros 2 irmãos mais novos para ajudá-lo a ir às fazendas a cavalo e trazer os bois até o matadouro. Era um trabalho árduo e muito difícil, e que eu precisava conciliar também com os estudos, porque em momento nenhum, nem eu nem meus irmãos deixamos de frequentar a escola. Minha mãe valorizava muito a educação por considerar que essa era a única forma de melhorar as condições de vida e sempre nos manteve na linha. Peão boiadeiro. Com pouco mais de 8 anos de idade, eu já atuava como um verdadeiro peão boiadeiro, porque, por diversas vezes, precisei correr atrás dos bois que se desgarravam e juntá-los aos demais. Embora em quantidade não fossem muitos animais, chegando a 6 ou 8 cabeças, às vezes mais, às vezes menos, não era uma tarefa fácil conduzi-los todos juntos pelo caminho, ainda mais para um menino. Havia ocasiões em que um dos animais se desgarrava e se embrenhava no mato, o que nos obrigava a ficar horas em seu encalço.
Lembro-me de uma vez em que saímos de casa às 4 da manhã para buscar os bois numa fazenda e voltamos às 4 da manhã do dia seguinte, justamente porque um deles fugiu quando estávamos voltando e tivemos que recuperá-lo. Essa atividade não foi bem sucedida porque os efeitos da guerra repercutiam também no Brasil. Havia uma crise enorme e as pessoas não tinham trabalho e nem dinheiro suficiente para se manterem, e dessa forma começaram a comprar fiado. O problema é que muitos não conseguiam honrar suas dívidas, o que nos deixava numa situação bastante delicada. Era uma cidade pequena, em que todos conheciam uns aos outros, o que deixava meu pai numa saia justa ainda maior. Ele simplesmente não conseguia negar a mercadoria a quem não podia pagar à vista. As pessoas imploravam pela carne e juravam que iriam pagar, mas praticamente a metade da freguesia não conseguia o dinheiro e, em consequência, quem acabava amargando o prejuízo era o meu pai. Chegou-se a um ponto em que os valores obtidos com as vendas empatavam com o que era usado para a compra dos bois, não sobrando nenhum dinheiro para a nossa família. Essa epopeia durou apenas 2 meses aproximadamente. Um novo horizonte começou a se delinear quando minha irmã, que trabalhava como costureira na capital paulista, conseguiu alugar uma pequena casa na Rua da Assembleia, no Centro Velho, e nos trouxe para São Paulo. Do interior para a cidade grande. Naquela época, 1943, São Paulo ainda não era a megalópole na qual se transformaria nos anos posteriores. Tudo ficava concentrado no centro da cidade. Para se ter uma ideia de como tudo era diferente, naqueles anos ainda era possível pescar e nadar nos rios Pinheiros e Tietê, algo totalmente impraticável nos dias de hoje. O Morumbi era um bosque e grande parte dos bairros nobres, como Campo Belo e Vila Madalena, e até mesmo a Avenida Paulista, só para citar alguns exemplos, ainda não possuíam casas e prédios residenciais e comerciais como atualmente, mas apenas chácaras. Apesar disso, São Paulo já era uma cidade grande, considerada a capital do trabalho. Eu e minha família viemos de trem do interior até a capital paulista e lembro que a viagem foi muito longa e cansativa. Desembarcamos na Estação da Luz e, como não havia uma condução direta para nos levar até o nosso novo endereço, o jeito foi ir a pé. A família toda, de mala na mão, percorreu a cidade, descendo a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio até chegar à Rua da Assembleia, nosso novo lar. No dia seguinte à nossa chegada, notei que no prédio em frente à nossa casa morava um senhor que exercia uma profissão muito comum e valorizada na época: consertava sapatos. E meio que por curiosidade, entrei na sapataria e comecei a conversar com ele para saber mais detalhes sobre o ofício. Acabei perguntando àquele simpático senhor se não precisava de um ajudante. No começo ele relutou um pouco, mas vendo a minha disposição para trabalhar e persistência, acabou concordando, e com isso, conquistei meu primeiro emprego na cidade grande com apenas 10 anos de idade. Com esse sapateiro aprendi uma série de coisas, muitas das quais me seriam úteis no futuro. Olhando para trás, não sei dizer exatamente por que eu era daquele jeito e o que me levava a tomar atitudes, como a de pedir emprego a um estranho e ainda por cima para executar um trabalho que eu não sabia fazer e nem desconfiava se tinha ou não habilidade para aquilo. Só sei dizer que desde a infância eu sempre tive muita vontade de fazer a diferença. Não ficava esperando as coisas acontecerem, eu as fazia acontecer. Instinto, intuição, vontade de sair de uma situação econômica desfavorável, ou seja lá qual era o motor que me movia, só me lembro de que havia um desejo muito forte de seguir em frente, e diante dessa minha determinação, os caminhos começaram a se abrir. Aprendiz de sapateiro. A primeira lição aprendida como aprendiz de sapateiro foi disciplina. Era a primeira vez que iria trabalhar fora do ambiente familiar e para uma pessoa desconhecida que estava disposta a me pagar um salário e a me ensinar uma nova profissão. Mas para isso, havia algumas exigências a cumprir, sendo a primeira delas um horário a ser seguido. Tinha que chegar pontualmente às 8 horas da manhã e sair às 5 da tarde, com direito a uma pausa de 2 horas para almoçar. Outro ensinamento importante foi a arte de cortar e pregar solas, tarefa que exigia muito cuidado, precisão e atenção. Qualquer distração poderia ocasionar um corte ou mesmo o risco de pregar a sola junto com o dedo. Com esse sapateiro, também aprendi a engraxar muito bem os sapatos, o que me seria bastante útil nos anos subsequentes. Naquela época, as pessoas valorizavam muito a forma de se vestir, e os calçados eram peças importantes do guarda-roupa.
Mantê-los sempre bonitos e lustrosos era uma forma de se apresentar bem à sociedade, por isso os sapateiros eram muito requisitados. O salário não era muito alto, mas ajudava de forma substancial em casa, uma vez que, quando chegamos a São Paulo, a saúde do meu pai estava bastante debilitada. Ele sofria de bronquite crônica e, portanto, sem condições físicas para buscar uma ocupação. Pouco tempo depois, tive uma nova oportunidade de trabalho. Outro senhor que vendia frutas e verduras de porta em porta me perguntou se eu não teria interesse em ajudá-lo nessa tarefa. O salário que me foi oferecido era 50% superior ao que eu recebia na sapataria, e esse argumento foi suficiente para que eu trocasse de ocupação. Vendedor de frutas e verduras. Logo descobri que não foi uma decisão muito sábia, porque apesar de ganhar mais e de o expediente ser menor, o trabalho era muito puxado. É importante lembrar que naquela época ainda não existiam muitas das facilidades que dispomos atualmente. Por exemplo, poucas pessoas possuíam geladeira, o que obrigava as donas de casa a comprar os mantimentos praticamente todos os dias, ou várias vezes durante a semana, porque não havia como conservá-los frescos por muito tempo. Assim, a atividade que comecei a exercer era de extrema serventia. Mas a rotina não era fácil. Tinha que acordar bem cedo, às 6 da manhã, para ir junto com o verdureiro até o mercado municipal. Íamos a pé da Rua da Assembleia, passando pelo viaduto Maria Paula, pela Praça João Mendes e a Rangel Pestana, até chegar ao centro de compras, carregando um carrinho vazio. Depois, com o mesmo carrinho, mas desta vez repleto de variadas frutas, verduras e legumes, voltávamos pelas ruas da cidade e batíamos de porta em porta para vender as mercadorias, retornando ao ponto de partida no começo da tarde. Foi uma experiência interessante e enriquecedora em termos profissionais, embora nada fácil, porque eu precisava repetir a mesma rotina todos os dias, enfrentando sol, chuva e frio. Felizmente, fiquei nessa ocupação por pouco tempo. Naquela época não tinha como avaliar quão ricos seriam aqueles ensinamentos e nem como me ajudariam a crescer profissionalmente nos anos posteriores. Foi com aquele simples verdureiro que aprendi a vencer a minha timidez, a comprar mercadorias, a negociar com fornecedores, a observar a qualidade dos produtos e buscar o melhor preço. Também aprendi a arte de vender, porque tinha que oferecer as frutas e verduras às donas de casa e convencê-las a comprá-las, usando argumentos típicos de vendedores. Não era nada complicado, afinal as pessoas precisavam daqueles produtos. Mas foi um aprendizado importante na medida em que era a primeira vez que eu estava tendo contato com o público consumidor e comecei a perceber a importância da observação, avaliando suas preferências e buscando formas de atender às suas necessidades, tarefas que no futuro eu iria aperfeiçoar. Entregador de mercadoria. Meu terceiro emprego na capital paulista, antes mesmo de completar 11 anos de idade, foi na mercearia do Benjamin, que ficava na rua Asdrubal do Nascimento. Consegui essa colocação mais uma vez por iniciativa própria. Ao passar em frente ao estabelecimento, achei que seria uma boa ideia perguntar ao dono se não precisava de um entregador, e acabei sendo contratado. A jornada era das 8 da manhã às 5 da tarde. Naquele momento, eu não estava frequentando a escola porque, com a mudança do interior para a capital, perdi o ano e só poderia voltar às aulas no ano seguinte. Assim, ocupei meu tempo trabalhando numa atividade bem melhor, que me pagava um salário razoável e me dava oportunidade de conhecer e falar com muitas pessoas. Naquele tempo, as mercearias equivaliam aos atuais supermercados. Eram os locais onde as donas de casa iam comprar mantimentos e produtos de limpeza, entre outros materiais. Mas eles também possuíam um balcão e funcionavam como uma espécie de bar, onde os homens costumavam ir para tomar uns aperitivos depois do serviço. Por isso, esse trabalho também foi importante, porque me ensinou a lidar com 2 tipos distintos de clientes. Alguns chegavam até a abusar do álcool e se tornavam inconvenientes, mas eu tinha que contornar a situação e atender a todos muito bem, porque cliente mal atendido não volta. Assim, aprendi a me comunicar melhor com as pessoas e a respeitar seus gostos e preferências. Trabalhar na mercearia me garantia uma vantagem adicional, a possibilidade de levar mantimentos para casa numa época de grande escassez.
O mundo ainda estava em guerra e no Brasil a população também sentia os reflexos do conflito, traduzidos pela grande recessão que reduziu as oportunidades de trabalho e impôs uma série de limitações. As pessoas recebiam um cartão de relacionamento e podiam comprar apenas poucos alimentos e em pequena quantidade por semana. Eu tive a sorte de estar no lugar certo, no momento adequado. O senhor Benjamin me concedeu crédito e dessa forma eu conseguia levar alguns alimentos para minha família todos os dias e pagava apenas no final do mês. Tudo o que eu levava era anotado numa pequena caderneta e depois o valor era descontado do meu pagamento. Por causa dessa facilidade, no entanto, precisei abrir mão de uma oportunidade que surgiu pouco tempo depois. Paulo Mariano, um rapaz que era meu amigo e que trabalhava em um escritório de advocacia, me disse que havia uma vaga para office boy e me perguntou se eu não gostaria de me candidatar. Óbvio que aquilo seria fantástico, afinal, eu poderia trabalhar menos horas, num ambiente melhor e que me abriria as portas para novos conhecimentos. Mas quando contei a novidade para minha mãe, meus sonhos caíram por terra. Com toda a propriedade, ela me pediu para não sair da mercearia, porque era o único local que nos permitia comprar a crédito naqueles anos conturbados. E não poderíamos abrir mão dele, pelo menos não naquele momento. Concordei, e com dor no coração, recusei a oferta. O importante em ocasiões como essa, em que a realidade não nos permite ir em busca dos nossos sonhos, é não se revoltar e manter uma atitude positiva. Claro que na época eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo, intimamente, eu sabia que minha mãe tinha razão e que mais adiante apareceria outra oportunidade. Sempre acreditei que a situação poderia melhorar e que era apenas uma questão de tempo. Mas nem por isso me acomodei e nem cruzei os braços esperando que a providência divina viesse em meu auxílio. Que Deus e as forças espirituais nos ajudam, não tenho dúvidas. Mas é preciso também que cada um faça a sua parte, ficando alerta para os sinais que a vida dá e se preparando para poder enxergar novos caminhos e, na hora adequada, seguir na direção que se mostrar mais indicada. Pouco tempo depois, eu e minha família nos mudamos da Rua da Assembleia para outra casa que ficava na Barra Funda. Com isso, eu passei a tomar o bonde que saía da Praça Ramos de Azevedo, atravessava a Praça das Bandeiras e subia a rua toda, e ainda tinha que andar um bocado a pé até chegar à mercearia para trabalhar. Essa mudança foi boa, porque no caminho pude observar meninos que engraxavam os sapatos dos executivos e dos homens que iam trabalhar no centro da cidade. Sempre tive esse hábito de não apenas olhar para as pessoas, mas enxergá-las de fato. É um exercício interessante que todos deveriam experimentar. Sei que hoje é cada vez mais difícil fazer isso, principalmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo, em que todos estão sempre tão apressados. Mas é algo que não requer habilidade específica e pode ser feito a qualquer momento. Na sua hora de almoço, por exemplo, vá a um restaurante sozinho e comece a observar as pessoas ao seu redor. Veja como elas se comportam, seus gestos, sua forma de se dirigir ao garçom, os alimentos que escolhem, pequenos detalhes que podem dizer muito sobre a forma que elas têm de se relacionar com os outros e consigo próprias. Pode parecer, num primeiro momento, que esse exercício de enxergar não leva a nada. Mas é uma maneira de começar a ver o outro como ele é de fato, e não como gostaríamos que ele fosse ou como achamos que ele é. Foi assim que, naquela época, observando aqueles garotos, me dei conta de que havia naquela atividade de engraxar sapatos uma oportunidade de ocupação que eu poderia exercer nos finais de semana e, assim, ganhar um dinheiro extra. Mas esbarrei num obstáculo. Os engraxates se agrupavam e formavam uma turminha brava, que a princípio não queria concorrentes. Estranhamo-nos logo de cara, até porque eu vinha de um bairro mais elitista. Naquele dia, os garotos estavam brincando com barro e eu fiz um comentário que os irritou. Quase tivemos uma briga, mas não deixei que me intimidassem. Com meu jeito estourado, os enfrentei de frente e me impus. Foi um blefe, na verdade, mas funcionou. Com isso, fui considerado valente e acabei ganhando o respeito daqueles meninos. Em pouco tempo nos tornamos amigos, até porque tínhamos uma paixão em comum: o futebol. Engraxate. Lembro que quando eu morava no interior, meu único divertimento era jogar futebol com os meninos das redondezas aos domingos, depois da missa. Ao me mudar para São Paulo,
Logo fiz amizade com os vizinhos para também poder jogar umas partidinhas sempre que houvesse uma oportunidade. Com isso, fiz amizade com muita gente e acabei conquistando também aquela turminha brava com quem disputava peladas com bola feita de meias que roubávamos das nossas mães e enchíamos de pano e papel, já que não tínhamos dinheiro para comprar uma bola de verdade. Mas antes da diversão, vinha sempre o trabalho. Assim, passei a engraxar os sapatos aos sábados à tarde naquele bairro mais simples, depois que saía da mercearia, e também nas manhãs de domingo. Percebi que a atividade rendia uns bons trocados, algo equivalente a R$15 de hoje, e com isso montei mais 2 caixinhas e comecei a levar meus 2 irmãos mais novos junto comigo para também exercerem esse trabalho. Apesar de ser uma tarefa relativamente simples, aprendi uma lição valiosa com essa experiência, a de que a qualidade faz a diferença. Precisávamos engraxar muito bem os sapatos, porque se o cliente não ficasse satisfeito, na próxima vez iria nos trocar por outro menino que fizesse o serviço melhor. Por isso, tínhamos que nos esmerar para garantir a manutenção da clientela. Foi um aprendizado importante e que me seria muito útil no futuro. Outro hábito que cultivo desde a infância é o de conversar com as pessoas, independente da idade, sexo, condição social ou ocupação. Na fila do ônibus, do banco, numa loja ou numa banca de jornal, há sempre a oportunidade de puxar conversa sobre um assunto qualquer com alguém. E é impressionante como isso, em muitos casos, pode ser enriquecedor. Um taxista ou um porteiro de hotel, por exemplo, podem nos contar histórias tão interessantes e, com isso, nos abrem horizontes nunca imaginados. São pequenos fatos que podem nos dar insights, ideias, importantes e para mudar nossa forma de pensar e de ver o mundo. Qualquer pessoa pode mudar a própria vida, mas para isso é preciso definir um objetivo que possa ser alcançado e determinar o que deve ser feito para se chegar até lá. Nem sempre uma atividade que parece promissora rende bons frutos. O importante é saber aprender com os erros para não repeti-los no futuro. Todo trabalho é digno. Para exercer bem qualquer atividade, é preciso ter disciplina para cumprir horários e realizar a contento as tarefas que nos forem designadas. Faça da melhor maneira possível tudo o que se propor a fazer. É a qualidade dos serviços e do atendimento que diferencia os bons dos maus profissionais e também é a maneira mais indicada para conquistar a preferência dos clientes. Não tenha preconceito quando for procurar trabalho. Qualquer atividade é valiosa e sempre podemos aprender coisas interessantes com ela. Toda e qualquer atividade, por mais simples que possa parecer à primeira vista, tem concorrentes. Por isso, esmere-se para ser o melhor possível ou para estar entre os melhores. Saiba aproveitar as oportunidades quando estas surgirem, e se não surgirem, crie-as. Seja humilde. Converse com todas as pessoas que encontrar. Qualquer um pode ter uma história incrível para contar e que possa lhe servir de inspiração. Capítulo 2. Novos e promissores horizontes. O amor tem sua própria inteligência, sua própria maneira de ver, de perceber, de compreender a vida, de entender o mistério da existência. Osho. Quando entrei na adolescência, tive outro ensinamento extremamente valioso: o poder do amor e a importância da família. Para um garoto, nem sempre é fácil discernir entre o certo e o errado, e houve uma fase em que me perdi. Por sorte, tinha uma família com formação moral sólida e uma mãe atenta e vigilante. Não fosse por isso, meu destino poderia ter sido muito diferente. Quando nos mudamos para Barra Funda, eu já estava com 12 anos e fiz amizade com os rapazes da vizinhança, alguns dos quais não tinham boa índole. A convivência com essa turma da pesada me levou a cometer alguns delitos, como pequenos furtos, e a experimentar drogas. Eu encarava tudo aquilo como aventuras divertidas e que tinham um sabor especial, sem me dar conta de que aquele caminho era muito perigoso e poderia me conduzir para a marginalidade. Minha mãe, Antônia Nobile Trindade, tinha sangue italiano. Era uma mulher cheia de energia, tinha disposição para criar os 9 filhos, fazer todas as tarefas e ainda costurava à noite. Ela era bastante exigente e enérgica. Com os filhos, às vezes, era dura demais. No entanto,
foi graças a ela que não tomei o rumo errado. Ela brigava muito comigo e certa vez disse que iria me internar no juizado de menores. Devo confessar que aquela ameaça me deixou apavorado na época, mas não foi apenas isso que me serviu de freio. Houve também a influência de outra pessoa, a de um padre que lecionava no colégio Liceu Coração de Jesus, que era próximo ao local onde eu costumava me encontrar com os meus amigos e que convidou a mim e a minha turma para jogar futebol aos sábados e domingos no final da tarde, com direito a um belo lanche depois da partida. Mas havia uma condição. Tínhamos que participar da aula de catecismo, que durava cerca de 1 hora. Aceitamos, e pouco a pouco comecei a me desviar daquelas aventuras perigosas e voltei a ser a pessoa determinada e decidida a melhorar a cada dia. Office Boy. Continuei trabalhando na mercearia depois que voltava da escola e engraxando sapatos nos finais de semana, até que um dia, aquele meu bom amigo, Paulo Mariano, que jogava bola muito bem e que formava uma boa dupla no campo comigo, mais uma vez voltou a me convidar para trabalhar em um escritório. Um advogado que era amigo do chefe dele estava precisando de um office boy. Àquela altura, a guerra já havia terminado e a situação econômica do país estava voltando à normalidade. Em casa, as finanças da minha família também tinham melhorado, já que as minhas irmãs costureiras estavam obtendo uma boa remuneração com a atividade que exerciam. Com isso, finalmente pude deixar a mercearia e iniciar uma nova ocupação. No início foi difícil me adaptar. Troquei o ambiente aberto da mercearia, em que lidava com pessoas o tempo todo, para trabalhar num escritório fechado e com pouco movimento. Eu não tinha que sair muito, e para passar o tempo e também por achar que poderia aprender algo, comecei a ler os processos que ficavam dentro das pastas. Mas logo desisti, porque o assunto era muito tedioso e a linguagem rebuscada era praticamente incompreensível para uma pessoa leiga, e em especial para um garoto de 13 anos. Mas ainda assim, consegui tirar proveito daquela experiência. O escritório ficava localizado na Praça da Sé e nas horas de folga eu aproveitava para sair e ver o movimento dos camelôs. Como sempre gostei de conversar com as pessoas, acabei fazendo amizade com um dos vendedores ambulantes e comecei a ajudá-lo a vender as fotos do presidente Getúlio Vargas, que havia se suicidado há pouco tempo e que era muito querido pelo povo devido à sua origem humilde. Também vendíamos fotos de santos e de jogadores de futebol. Pouco depois, meu pai começou a trabalhar na Companhia Armazéns Gerais de Café, e essa ocupação lhe dava direito a uma moradia perto da empresa. Assim, nos mudamos para uma casa mais espaçosa que ficava no bairro da Moca. Eu ainda trabalhava como office boy para os advogados e como engraxate nos finais de semana, mas passei a estudar à noite. E notei que na mesma rua em que ficava a nossa nova moradia havia uma empresa grande, que na época fabricava uma série de produtos e que anos mais tarde, em 2000, passaria a produzir fogões de uma marca bastante conhecida e renomada. Como de praxe, falei com um e com outro e logo fiquei sabendo que eles estavam recrutando novos funcionários. Não tive dúvida, candidatei-me e fui contratado como office boy, recebendo o meu primeiro registro em carteira. Naquela empresa meu trabalho era bem mais agradável se comparado ao que fazia no emprego anterior. Minha função era a de dar conta do serviço de rua, fazer pagamentos e depósitos no banco, ir ao correio, que então era o principal meio de comunicação, já que a telefonia estava apenas começando e não era tão ágil e fácil como atualmente, e coisas desse tipo. Foi exercendo essa atividade que aprendi sobre o que era uma duplicata, um reembolso postal, uma nota fiscal, telegramas e a identificar uma série de documentos. Afinal, eu precisava ir ao banco fazer todos os pagamentos e depois tinha que prestar contas do que havia sido pago. Também aprendi a andar pela cidade, a enfrentar as variações climáticas e uma série de macetes para driblar as longas filas nos bancos, no correio e nos pontos de ônibus e de bonde. Nessa ocasião, também ampliei o meu círculo de amizades, já que a maioria dos garotos que trabalhavam como office boys tinha uma rotina muito parecida e acabávamos nos encontrando sempre nas filas dos bancos e da condução. Mas ao contrário dos outros garotos da minha idade que exerciam essa profissão e que quando tinham uma folga iam jogar bola em algum terreno baldio, eu voltava correndo para o escritório assim que cumpria minhas obrigações externas, para poder ficar observando outros funcionários numa tentativa de aprender algo novo e diferente. Eu sempre quis mudar de vida, melhorar e dar uma condição mais confortável para minha família. E mesmo sem nunca ter tido nenhum exemplo em que me basear, sempre acreditei que quanto mais trabalhasse, mais chance teria de ganhar uma remuneração maior.
Muito provavelmente devo ter aprendido isso de forma indireta com minha mãe, porque quando morávamos em São Simão, apesar de cozinhar, limpar a casa, lavar e passar a roupa de toda a família, ela ainda arrumava um tempinho para tricotar gorros, luvas e suéteres, que vendia para os trabalhadores locais e, assim, sempre conseguia um dinheirinho a mais. Eu não media esforços para cumprir da melhor forma possível cada tarefa que me era atribuída. Não me contentava apenas em fazer bem feito, queria sempre ir além. E também mantinha um pensamento positivo. Toda manhã, ao acordar, dizia a mim mesmo que aquele seria um dia especial e que eu teria a oportunidade de aprender uma coisa nova. Nada tirava meu bom humor e minha firme disposição de me tornar um vencedor. Acredito seriamente que essa forma de agir e de pensar foi fundamental para que eu conseguisse superar tantos obstáculos e chegar aonde queria. Não tardou para que meu chefe percebesse aquele meu interesse em aprender, e então ele me propôs um desafio: ajudá-lo a organizar o arquivo de documentos. Naquela época, as empresas eram obrigadas a guardar a documentação durante 30 anos. Portanto, o trabalho que precisava ser feito era realmente monumental. Havia uma sala imensa, cheia de papéis, todos fora de ordem e desorganizados. Aceitei o desafio e, com isso, fui promovido para a função de arquivista. Arquivista. Comecei então a ajudar meu chefe a colocar toda aquela papelada em pastas em ordem alfabética e cronológica. Era um trabalho cansativo e que exigia bastante atenção, pois havia documentos com mais de 30 anos para serem arquivados. Mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade valiosa e que me possibilitou aprender mais sobre os diferentes documentos e a diferenciar notas promissórias de balanços contábeis, faturas, estatísticas e uma série de outros papéis. Aprendi também a dominar a metodologia para arquivar estes documentos. Acredito até que para colocar em ordem toda a papelada de uma empresa de grande porte e com mais de 30 anos de atuação, tivemos que aplicar uma metodologia que anos depois serviria como base ao princípio da informática. Permaneci nessa função durante quase 2 anos e consegui deixar tudo muito bem organizado. Mesmo estando bastante ocupado, nunca abandonei aquele meu velho hábito de observar outros funcionários e tentar descobrir alternativas que eu teria para crescer dentro da empresa. Sempre quis escalar outros patamares para aprender cada vez mais e, com isso, conseguir melhorar meu salário. Assim, logo fiquei sabendo que a pessoa melhor remunerada dentro da companhia era a que exercia a função de correspondente, ou seja, o encarregado de escrever cartas comerciais e lidar com a correspondência. Hoje, isso pode parecer meio estranho, mas naquele tempo estávamos em 1947. Aquela era a forma mais eficiente de comunicação, uma vez que a telefonia ainda dava seus primeiros passos. Para se ter uma ideia de como as telecomunicações ainda estavam engatinhando, uma ligação interurbana de São Paulo para o Rio de Janeiro demorava de 2 a 3 dias para ser completada e precisava do auxílio da telefonista. Para outros locais mais distantes do país, essa demora era ainda maior. Portanto, a correspondência era o meio mais utilizado, rápido e eficaz. Na época, a empresa em que eu trabalhava recebia cerca de 60 cartas por dia, de fornecedores, clientes, entre outros, que precisavam ser respondidas. E isso era feito pelo correspondente, que se chamava Dino, usava terno e gravata e estava sempre muito alinhado. Eu sonhava em um dia vir a ocupar aquela função para também me vestir daquela forma e ganhar o maior salário da empresa. Eu não tinha inveja dele, nem tampouco queria prejudicá-lo, mas eu desejava poder um dia chegar naquela posição por meu esforço e merecimento. Para atingir tal meta, no entanto, sabia que precisava começar a me preparar. Então, sempre que eu tinha um tempo livre, ficava na sala de arquivo lendo as cartas do Dino, o que contribuiu para aprimorar a minha redação. Em paralelo, também resolvi aprender datilografia. Como eu era um funcionário muito esforçado e, modéstia à parte, fiz um excelente trabalho como arquivista, meu chefe decidiu me premiar com uma promoção e, com isso, passei a ser faturista, que também era um cargo muito importante naqueles tempos, porque todas as faturas tinham que ser feitas à mão. Dessa forma, saí do arquivo e comecei a escrever de 80 a 90 notas por dia e usava a máquina de calcular para fazer as contas. Era um trabalho de responsabilidade que exigia bastante atenção, pois não se podia errar. Fiquei quase 1 ano naquela função. Mas logo aquela vontade de progredir voltou a me tirar o sossego mais uma vez. Eu queria ganhar mais, pois quase não sobrava nenhum dinheiro para gastar com lazer ou com algo que eu quisesse ter.
Como de praxe, eu costumava entregar todo o salário que recebia para minha mãe, para colaborar para o pagamento das contas da casa, pois a nossa situação financeira, apesar de ser melhor que no passado, ainda não era a ideal. Com isso, eu acabava ficando sem nenhum dinheiro e enfrentava uma verdadeira briga de foice com a minha mãe toda vez que lhe pedia alguma quantia. No entanto, esse meu impulso de querer sempre mais foi refreado durante um tempo devido a um novo e triste episódio que aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Como sempre fazia, saí de casa para trabalhar e pouco depois que cheguei ao escritório, vieram me avisar que meu pai havia falecido. Foi algo bastante inesperado e perturbador. Ele sofria de bronquite e naquela manhã teve uma crise muito forte de tosse, o que lhe provocou o rompimento da artéria aorta, vitimando-o de forma fulminante. A morte do meu pai provocou na família um grande abalo emocional e, de certa forma, também financeiro. Mas isso não chegou a nos desestruturar, porque naquela altura, eu e as minhas irmãs já estávamos ganhando razoavelmente bem. Os donos dos armazéns gerais de café também agiram de forma muito correta conosco e permitiram que continuássemos morando na casa, que era da empresa, durante mais 2 anos. O tempo passou e a vida foi voltando à normalidade, mas eu não estava totalmente satisfeito. Queria ganhar mais. Então, comecei a exercer uma nova atividade em paralelo ao trabalho que fazia na empresa. No horário de almoço, comia algo bem depressa e aproveitava o restante do tempo para atuar como cambista de jogo do bicho. O ponto era numa mercearia quase em frente à empresa e eu conseguia ganhar uns bons trocados como comissão. Pode parecer brincadeira, mas aprendi muito com essa experiência. Isso porque havia uma série infinita de opções de apostas que poderiam ser feitas, o que me obrigou a desenvolver o raciocínio matemático para calcular as probabilidades. Mas a situação ainda não era a que eu considerava ideal, por isso, um dia tive uma ideia que me pareceu fantástica. Procurei meu chefe na empresa e lhe disse que eu havia recebido uma proposta para trabalhar em outra companhia, que iria me pagar o dobro do que eu ganhava na ocasião. Eu estava certo que meu chefe tentaria me convencer a ficar e me ofereceria um cargo melhor, ou até mesmo um aumento. Qual não foi minha decepção? A reação dele foi muito diferente da que eu imaginava. Ao invés de querer me segurar na empresa, ele me aconselhou a aceitar a oferta sem nem pestanejar, pois eu tinha um grande potencial que estava sendo desperdiçado. Ele me confessou que estava na empresa há 20 anos e não tinha progredido muito porque não havia mais como crescer ali dentro. E mais, que eu não deveria seguir seu exemplo, mas sim procurar o meu caminho, pois naquela empresa não teria futuro. O problema é que eu não tinha recebido proposta nenhuma. Aquilo tudo tinha sido um blefe para conseguir uma promoção. Como não pude voltar atrás, acabei ficando desempregado. Há sempre bons e maus caminhos à nossa frente. Nem sempre sabemos qual deles escolher. Por isso, é importante ouvir a voz interior e também seguir os conselhos de parentes e amigos que realmente nos amam e desejam o nosso bem. Observar os colegas profissionais de outros departamentos é uma prática saudável e que possibilita ampliar os horizontes e vislumbrar novas possibilidades. No jogo, como na vida, às vezes vale a pena blefar, mas nesses casos, é importante saber calcular bem os riscos para se preparar para ganhar ou perder. Diversifique suas habilidades e atividades. Aprenda outro idioma ou algum outro ofício sempre que puder. Com esforço e motivação, qualquer um pode conseguir o que deseja. Saiba ouvir os conselhos das pessoas mais experientes, mas nunca se guie pela cabeça dos outros, e sim pela sua própria.